O livro fala de uma comunidade de construtores. Uma comunidade de construtores. Pode ser a igreja, pode ser um grupo de pessoas pensando em alguma coisa boa. A comunidade dos construtores, ela tem algumas pessoas que fazem parte dessa comunidade que se parece muito comigo e com você. Pessoas com dificuldades, pessoas com defeitos. Tem alguém aqui com defeito? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha. Todo mundo tem. A história, então, parte da comunidade dos construtores e diante desses desafios dos construtores que vão aparecendo ao longo da trama, eles são desafiados a seguirem uma jornada até o lugar do conserto. Por isso, quando você for ler esse livro, Comunidade dos Construtores, você vai se deparar com alguns termos que apareceram na trajetória do Sem Propósito na Terra da Ilusão, como dono de tudo, como mestre da vida, mas tem outros termos que vão aparecer também interessantes. A história tem 13 personagens, então é muita gente, representa muitos de nós, como eu disse. Os nomes, eles têm traços comportamentais. Ao invés de Pedro, João, nós temos, por exemplo, para não falar de todos, temos legalista, temos boateira. Você conhece algum boateiro, boateira? Nós temos misericordioso. E nós temos outras pessoas interessantes que vão aparecer aqui, além daquelas pessoas que vão ajudar essas pessoas com dificuldades. A melhor coisa na vida é a gente encontrar alguém, poder contar com alguém que vai nos ajudar a subir mais um degrau em nossa vida existencial, pessoal e espiritual. Tem gente que acha que pode viver sozinho, que não depende de ninguém. Essa história vai mostrar para a gente que nós precisamos de outras pessoas na jornada da vida. E nós devemos escolher essas pessoas com muito cuidado. E quando você olha e percebe que Deus vai sempre trazer alguém para abençoar a sua vida, para que você cresça e para que você se torne aquilo que Ele quer que você se torne. O livro não tem nenhuma expressão bíblica, mas a Bíblia aparece o tempo todo no livro. Quando você lê, você vai ver. E o livro propõe, então, um crescimento em todos os níveis da vida. Em todos os níveis da vida. Eu queria falar algumas expressões, eu não posso contar a história, estou dando tangenciando, né? Para que você fique com vontade de ler o livro. Um detalhe que eu não falei aqui é que o livro, ele está sendo desenvolvido, a história, em 40 dias. Ao longo de 40 dias a história acontece. E o livro nasceu com o objetivo de falar sobre algumas questões, como convivência. Nós convivemos na comunidade da fé, mas convivemos em família, convivemos na escola, convivemos na faculdade, no trabalho, na empresa, em todos os lugares, nos relacionamos com pessoas. E o livro vai mostrar que às vezes existem estranhamentos nesse relacionamento. E o livro vai mostrar alguns caminhos interessantes. O livro vai falar sobre superação dos desafios, humildade para aprender, porque para chegar no lugar do conserto, note bem, olhe para cá, você está dando para todo mundo ver, tem que passar debaixo do pórtico dos humildes. Para chegar no lugar do conserto, tem que passar debaixo do pórtico dos humildes. Isso indica que eu tenho que ter humildade para olhar para mim mesmo e perceber que eu tenho defeitos e que eu tenho que assumir, reconhecer esses defeitos e buscar crescimento, transformação, amadurecimento e foco correto diante da vida. Então o livro está apoiado no que a gente chama de uma visão judaico-cristã, mas ele é feito e ele é desenvolvido através de expressões e metáforas. Algumas expressões que aparecem no livro, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. Primeira é a expressão armadilha do engano. O engano já é ruim, não é? A armadilha do engano. Ao longo da existência, todos nós, tementes a Deus ou não, cristãos ou não,
Todos nós, ao longo da existência, somos atraídos, muitas vezes, algumas coisas nos atraem e que são prejudiciais para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso conviver. Então, é o que eu chamaria de armadilhas existenciais. Nós devemos estar atentos. Isso ocorre aqui na história do livro. Outra expressão é que eu chamei de rotina escravizante. Existem algumas rotinas que as pessoas se envolvem, que eu chamei de hábitos intoxicantes, que trazem problemas para a vida de muita gente, muitas pessoas com rotinas que não acrescentam, e a história vai nos mostrar isso. Outra expressão, vala da inoperância. Vala já é uma expressão que nos remete a alguma coisa assim, né? Caiu na vala. Vala não é uma coisa boa, não é? Nossos amigos repórteres aqui fazem muita reportagem sobre situações difíceis das periferias das cidades. Vala. E eu chamei de vala da inoperância, quando as pessoas deixam de ser aquilo que dono de tudo deseja que elas sejam. E elas podem entrar numa condição existencial inapropriada, e elas ficam ali, e é perigoso cair na vala da inoperância. Porque cada pessoa aqui é um ser importante, precisa entender, se ver como uma criatura importante de Deus, ou como um filho de Deus, e desenvolver todo o seu potencial ao longo da sua vida. Outra expressão que tem a ver com uma personagem que aparece aqui no livro, caldeirão do mexerico. Caldeirão é bom, dependendo da comida, não é? Mas esse caldeirão aqui chama caldeirão do mexerico. Algumas pessoas se envolveram num caldeirão do mexerico, e a principal é a boateira. Então, a boateira representa pessoas que gastam todo o seu tempo falando de outras pessoas. A gente sabe que na sociedade existem pessoas que ganham dinheiro para falar da vida dos outros. Revistas, canais de televisão, programas de televisão, sites, apenas para falar das pessoas. Agora, o caldeirão do mexerico pode estar na tua casa, pode estar na tua empresa, pode estar na faculdade, pode estar na rede de televisão. Então a gente quer um ambiente saudável para viver, mas o quanto eu estou ajudando nesse processo? Outra expressão, encanto dos iludidos. Encanto dos iludidos. Essa expressão aparece no livro porque mostra propostas que podem levar uma pessoa para caminhos perigosos e causar no final frustração. A pessoa pensa que é uma coisa muito boa, mas é um encanto dos iludidos. Tem muita gente se envolvendo com coisas que não ajudam a sua vida, na prática, só prejudica a sua família, a sua carreira. Outra expressão, eu não estou falando todas, são muitas, rotina julgadora. Rotina julgadora. Hoje mesmo pela manhã falamos que nós temos a melhor mensagem, a mensagem que nós levamos é do amor de Deus. A nossa tarefa é espalhar o amor de Deus, mas na história aparece essa situação de rotina julgadora, e que é um dos problemas que vão ser tratados lá no lugar do concerto. Todos esses problemas. Tem a notícia alvissareira, a notícia, o anúncio de algo maravilhoso, né? Um acontecimento feliz, né? A expressão aparece ali. Tem a estrada da persistência, já falei um pouco dela, porque na vida, na coisa boa, tem que persistir. Tem gente persistindo na coisa errada, eu tenho que persistir na estrada boa. E aqui é uma estrada que vai levar num lugar desafiador, mas de tratamento existencial. Pórtico dos humildes. E aí, nós chegamos no lugar do concerto. O lugar do concerto é a segunda parte do livro. O livro está dividido em 15 capítulos. A primeira parte fala da comunidade dos construtores, os personagens são apresentados, e a segunda parte, o lugar do concerto. O lugar do concerto representa o lugar para ser tratado, lapidado. Então, como você levantou a sua mão, todos nós temos defeitos, você precisa entender
que você pode melhorar e você deve buscar todos os caminhos para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa de Deus melhor também. É o lugar para quem se vê inacabado, lugar para olhar para dentro de si mesmo, olhar para dentro de si mesmo. E lá no lugar do concerto, tem o lago do confronto, como eu falei, o corredor da franqueza, a sala da transparência, a colina do discernimento, tem que subir, a trilha da conquista, o pátio da descoberta e a sala da recomendação. A sala da recomendação. Depois de tudo isso, tem a sala da recomendação. Corredor da franqueza, sala da transparência, colina do discernimento, tem que subir. O John Maxwell, um autor americano, diz que todo caminho de progresso é um caminho de subida. Todo caminho de progresso é um caminho de subida. Ele diz que é morro acima, mas às vezes ele diz que nós temos hábitos de descida, mas todo caminho de sucesso é caminho de subida. Envolve esforço e dedicação. Eu não sei como é que você está fazendo, se você está no caminho de subida, e você deve guardar isso. Todo caminho de subida, de sucesso, é subida. Então, a história vai terminar no lugar do concerto e as coisas vão acontecer de uma forma muito interessante. Eu quero destacar a página 137, caminhando para o final da minha palavra. Página 137, algumas coisas que os construtores, nesse momento, eles precisavam reafirmar. E a página 137 diz, o livro tem 144 páginas, diz assim: vivam como construtores, sigam pela estrada da persistência, creiam na beleza dos relacionamentos, fujam da estagnação estranha, destruam o muro do aborrecimento, enfrentem as pedras da provação, aproveite a riqueza das oportunidades, guardem o exemplo do mestre da vida, desenvolvam uma vida fascinante, sejam humildes para retornar ao lugar do concerto. Amém? Deus nos abençoe e que ao adquirir esse livro você tenha uma boa leitura. Nesse momento... Então, comunidade dos construtores. E agora eu gostaria de que você se colocasse de pé. Gostaria de convidar o pastor escritor Evaldo. Nós vamos aplaudi-lo veementemente, porque a partir deste momento o livro considera-se efetivamente lançado. Com nossos parabéns, o nosso orgulho, é uma inspiração o nosso pastor, né? Ele não para, né, Beth? O pastor não para. Ele está sempre com novidades, sempre indo além. Então, pastor, para nós, a partir desse momento, a gente considera o seu livro, mais uma obra de grande porte, de grande nível, lançado. Amém. Aplausos. Que Deus te abençoe.